Estamos aqui de volta, vamos dar continuidade ao estudo dos biomas brasileiros. Vamos lá. Vamos começar essa aula falando do Cerrado, tá bom, gente? O Cerrado está na região central do Brasil, tá? Nos estados de Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais e quase todo o estado de Goiás e Tocantins. Podendo aparecer também em São Paulo e no Paraná. Ocupa cerca de 25% do território brasileiro, tá bom? As suas principais características são o seguinte: segundo maior bioma brasileiro, tá, gente? Perdendo apenas para a floresta amazônica. Isso aqui é uma informação interessante, tá? Segundo maior. Então, primeiro Amazônia, segundo Cerrado, tá? Tá na região central do Brasil, tá bom, gente? O clima é quente, com períodos alternados de chuva e seca, tá? Inverno seco e verão chuvoso. Bom, gente, vamos dar continuidade. Fogo espontâneo. É muito comum a ocorrência de fogo espontâneo nessa região do Cerrado. Algumas espécies de plantas dependem da sua ocorrência para iniciar o seu desenvolvimento. É uma adaptação, tá? Então, fogo espontâneo é uma característica que acontece no Cerrado, tá? E que existem algumas espécies de vegetais que dependem da sua ocorrência para iniciar o seu desenvolvimento. Atenção a isso, tá? O solo é muito ácido, dificulta a absorção de nutrientes pelas plantas. Nos cultivos agrícolas há a necessidade de correção química, fertilizantes associados ao calcário para o crescimento dessas mesmas plantas, tá bom? Vegetação esparsas, baixa estatura, com aparência seca e gramíneas. Raízes profundas e troncos retorcidos pelo efeito do fogo, tá bom? Outra característica do Cerrado. Bom, gente, e o Cerrado, assim como os outros biomas, ele também vem sofrendo com desmatamento, né? Uso inadequado de produtos químicos no solo e a caça predatória de espécies. Ou seja, uma coisa que a gente vem debatendo já há bastante tempo, que são os problemas que esses biomas vêm enfrentando pela ação do homem, tá bom? Vamos seguir. Vamos passar para o próximo, gente. Pantanal, tá? Pantanal ou Pantanal mato-grossense, é um sinônimo, tá? Ocupa, como o próprio nome diz, as regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Ocupando cerca de 137 mil quilômetros quadrados. Então, Pantanal, gente, dois estados brasileiros, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ok? Possui uma riquíssima biodiversidade, sendo inclusive considerado como patrimônio mundial pela Unesco, tá bom? Está situado próximos aos biomas da Amazônia e ao Cerrado. Isso faz com que ele tenha espécies semelhantes, tá bom? Suas principais características é o clima tropical com altas temperaturas e duas estações bem definidas ao longo do ano, um verão chuvoso e um inverno seco. E essas fortes chuvas são um fator determinante para o Pantanal, pois propiciam alagamentos de determinadas regiões, tá bom? Bom, gente, aqui duas imagens do Pantanal mato-grossense. Essa aqui é uma cena bem típica, que se vocês buscarem na internet, vocês vão ver diversas imagens muito parecidas com essa, tá? Da população andando em cavalo no meio desses rios. E aqui essa imagem aqui do Pantanal, tá bom? Vamos embora. Bom, gente, agora vamos falar da Mata Atlântica, tá? Ela acompanha todo o litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Isso pega 17 estados do nosso país, tá bom? Ela está presente em diferentes regiões, apresenta, portanto, diferentes ecossistemas com variações em relação à fauna, vegetação, solo, relevo e características climáticas, tá? Existem alguns elementos comuns a todas elas, as regiões por onde passa a Mata Atlântica, tá? Trata-se de um dos ecossistemas mais agredidos desde a colonização brasileira. No princípio, se desmatava a Mata Atlântica para buscar pau-brasil, tá? Depois vieram os ciclos econômicos do café, da cana-de-açúcar e, por fim, a urbanização das regiões litorâneas. E como a gente falou no início das nossas aulas de biomas brasileiros, atualmente resta apenas 7% da cobertura original, tá bom, gente? Um bioma efetivamente bastante agredido, não custa falar mais uma vez nisso, porque isso é uma realidade que os ecossistemas brasileiros, que os biomas brasileiros enfrentam,
que é o desmatamento, a perda das regiões verdes, tá? Por inúmeros motivos, entre eles urbanização, questões econômicas, enfim, diversas coisas acontecendo para que essas áreas tão importantes, elas vão sendo gradativamente cada vez mais, um espaço cada vez mais reduzido. E hoje tem remanescentes disso, pontos, entendeu? De mata em que isso tá um pouquinho mais preservado, que é uma pena, tá? Mas vamos seguindo. Suas principais características e o que a define de uma forma global é o seguinte: está espalhada por todo o litoral brasileiro, está submetida a diferentes climas de acordo com cada região. Nós já falamos sobre isso, tá? Existem pedaços de matas marcados pelo clima subtropical úmido no sul, outros marcados pelo clima tropical e ainda os que ocorrem próximas à caatinga semiárida nordestina, ou seja, uma grande diferença realmente de regiões do Brasil. Isso por si só já mostra essa situação, mesmo que vocês não tivessem conhecimento da localização dela no mapa, mas essa variedade de climas já demonstra isso, tá bom? É muito comum a chuva em todas essas regiões, tá bom? É comum isso no bioma. Ela é dividida por estratos, essa vegetação, tá, gente? Um estrato superior, onde estão as árvores de grande porte e captam de uma maneira mais ampla toda essa luz emitida pelo sol. Elas conseguem captar. Isso está num estrato mais amplo, mais elevado, vamos dizer assim. Elas formam uma camada contínua de vegetação que acabam filtrando a entrada de luz para o interior da floresta e, consequentemente, para os outros estratos. O que isso quer dizer? Isso é um tipo de bioma em que a mata, gente, ela vai estar fechada e a copa das árvores, entendeu? A copa das árvores, elas, quando estão mais lá no alto, elas estão tão densamente intrincadas que a luz solar tem dificuldade para penetrar. Então, quando você está andando no interior da mata, você vai encontrar regiões de sombra. Então, como a mata, esse bioma está estratificado, ou seja, tem diferentes camadas, uma camada superior e camadas menores, a luz tem dificuldade de chegar lá nas camadas mais baixas desse bioma, dessa mata, dessa vegetação, tá bom? É isso que isso quer dizer. Não recebem toda a iluminação solar, né? Pois é. Após esse extrato, depois desse extrato superior, vem extrato arbustivo, que conta com plantas de menor porte, como as herbáceas, gramíneas, e a luz solar chega em quantidade reduzida até elas. Estamos falando exatamente da mesma coisa, de maneiras diferentes. Diferentes estratos, esse bioma tem diferentes estratos, a vegetação está se coloca em diferentes estratos. Estratos são as alturas. Quem tem uma altura maior capta a luz solar com mais intensidade, com muito mais facilidade e consegue pegar isso. Agora, quem tem alturas menores, estratos diferentes, então essa luz fica com mais dificuldade para penetrar e quando chega com mais dificuldade. É isso. Isso é uma característica desses ambientes, tá? Campos sulinos, por fim, pessoal. Pampas ou campos sulinos, localizado no extremo sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, e ocupa 170 mil quilômetros quadrados, tá bom? Além do Brasil, esse bioma alcança as terras do Uruguai e da Argentina. Nós já falamos de outro bioma aqui, em que ele tem também participação de outros países sul-americanos, e esse outro bioma foi a floresta amazônica. Os pampas, nesse aspecto, se assemelha à floresta, nesse aspecto da localização, por favor, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Assim como a floresta amazônica, os pampas também estão disseminados em outros países sul-americanos. Nesse caso, Uruguai e Argentina, tá? E as suas principais características são as seguintes: uma vegetação rasteira esparsa, sem a presença de árvores, tá bom, gente? E as árvores que existem estão localizadas ao longo de rios. A região tem solos férteis e é usada para a produção de soja, arroz, milho e trigo, o que tem
tem contribuído para os processos de erosão. E a região do clima é subtropical. Gente, exercícios agora. Vocês sabem como é que é o esquema aqui do explicador virtual, eu sempre falo isso. Eu vou ler as perguntas, aí depois que eu terminar, por favor, deem um pause no vídeo e façam, respondam. Somente após a resposta de vocês terem tido esse momento de reflexão, retomem o vídeo, tá bom? Eu, de qualquer forma, vou voltar aqui continuando, mas vocês interrompam para fazer isso só vocês, tá bom? Então vamos lá. Localizar no mapa a floresta amazônica e a caatinga. Esse mapa aqui, localizar a floresta amazônica e a caatinga. E por fim, há uma pergunta, um texto grande, e eu quero apenas que uma única resposta está correta, e é para marcar com um X. Eis a pergunta, eis a questão, né? Esse ecossistema está localizado na região central do Brasil, sendo inclusive o segundo maior do país. Suas plantas estão adaptadas ao clima seco, possuem galhos retorcidos, raízes profundas e muitas vezes suas sementes começam a se desenvolver somente após a passagem do fogo espontâneo. Que ecossistema é esse? Tem algumas opções: pampas, caatinga, pantanal, cerrado e mata atlântica. Essas são as duas perguntas que eu quero que vocês elaborem, tá, gente? Que vocês me respondam, tá? Então agora, deem um pause, retomem depois, tá bom? Estou continuando. Então, gente, respostas. Localize no mapa a floresta amazônica e a caatinga. Aqui está a Amazônia e aqui, gente, está a caatinga. Tá? Amazônia e caatinga, tá? Então, resposta número 1 respondida. E a resposta número 2? Vamos ler novamente o enunciado e vamos marcar com um X, tá bom? Uma única resposta estava correta, como eu falei. Trata-se de um ecossistema que está localizado na região central do Brasil, segundo maior do país. Já falamos sobre isso, tá? Suas plantas estão adaptadas ao clima seco, possuem galhos retorcidos, raízes profundas e normalmente, e muitas vezes suas sementes começam a se desenvolver após a passagem do fogo espontâneo. Isso aqui vocês matam essa charada, hein, gente? Do fogo espontâneo. Que ecossistema é esse? Cerrado, né, gente? A gente falou sobre isso. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima aula.